Esse computador. Tá bom, pessoal, boa noite. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre interação e terapia homem-animal. Eu vou completar aquela aulinha da Verinha, porque a Verinha ela falou só sobre cães, lembram, né? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, sim, Ótimo. sim. A Verinha falou só sobre cães. Essa aula vai ser dividida em duas partes, que é muita coisa para a gente ver numa aula só, que vai ter muito videozinho, muito vídeo interessante, tá? Então, nós vamos fazer uma parte hoje e a semana que vem a gente termina. E não sei o que está acontecendo aqui, que não, agora está aparecendo a minha foto. Eu aperto assim, agora estou me vendo. Vocês estão me vendo? Sim. Tá certo. Então, vou ficar assim, então. Então, vamos começar, né? Então, pessoal, vai ser interessante essa aula, porque eu vou fazer falar uma historinha rapidinho para a gente se localizar no tempo. Eu não vou me aprofundar, porque eu acho que a Amanda falou um pouquinho sobre isso. Então, eu vou fazer esse link, que é interessante nós sabermos que no momento que o ser humano, lá no mundo primitivo, quando ele deixou de ser animal e ele passou a ser animal hominal e ainda vem ainda, né, as espécies animal-animal, ele precisava fazer uma interação com esses animais. Quais foram os animais que primeiro apareceu na frente com eles nas cavernas? Os cães selvagens começaram a aparecer para ele e ajudou muito essa ligação entre o homem primitivo com os animais selvagens na época, porque não existiam os cães como nós encontramos esses cães de hoje, eram os lobos, né? Então eles começaram a se aproximar da onde eles moravam e pouco a pouco tinha aquela disputa por alimentos, né? Eles começavam a trocar essa cooperação entre eles para poder um ajudar o outro simultaneamente. Aí foi aí que começaram essa amizade entre lobos, né, os cães que eram lobos naquela época, e os homens da caverna, que eles ajudavam onde? Na limpeza da caverna, tinha o resto de comida, esses animais acabavam comendo, dormiam junto, porque a temperatura dos animais, dos cães principalmente, ela é muito mais alta que a nossa. Né? Então, eles ajudavam, como fosse, não existiam cobertores naquela época, então ajudava para se aquecer um ao outro. Então, um cuidava do outro. Né? E é interessante a gente lembrar aqui do livro A Gênese, né, nesse capítulo 7, o item 32, que até hoje nós temos que lutar sobre isso, né? Que a gente acredita que nós somos o, 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 o homem que é o topo da cadeia evolutiva, nós temos obrigação de fazer o que quisermos com os animais. Aí chega o Kardec, humildemente coloca, né? O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhes servem? Diretamente dos que lhes foi possível submeter, comparando ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele, nem nunca terá qualquer relações. E é interessante a gente pautar isso, porque, como foi lembrado também numa das aulas, que nós nem convivemos com os dinossauros, que eles já estavam aqui, e eles não foram criados para o nosso bem-querer, né? Não foi lembrado muito bem isso daí. E é isso que nós estamos colocando em pauta já há muito tempo, e nós, graças a Deus, nós estamos começando a ter essa conscientização que a evolução, principalmente nós espírita, que essa evolução que acontece, nós somos responsáveis pela evolução deles.
Então, desde já, isso é falado sempre, que nós cada vez mais nós estamos respeitando mais os nossos animais, independente do que sejam espíritas ou não. Mesmo cada geração que passa da evolução, dos séculos que está caminhando, lógico que a gente ainda vê maus tratos aos animais, mas não como acontecia muito tempo atrás. Caça por diversão, matar por achar que pode fazer o que quiser com eles. E nós estamos cada vez mais indo devagar, mas aprendendo que nós temos que ter um respeito aos nossos queridos animais. É o que nós estamos tentando colocar em prática daqui para frente, né? Porque nós já começamos a aprender determinadas lições, nós não temos nem condições e nem mais moral para voltar para fazer o que nós fazíamos com eles algum tempo atrás. E não é muito tempo atrás, eu falo isso há 40, 50 anos, ou menos que isso, a maldade que se faziam ainda com os animais. E hoje, esse pouco tempo, a evolução está caminhando muito rápido e nós estamos tendo consciência que nós temos que respeitá-lo cada vez mais. Aí a gente começa a falar um pouquinho também, né, que essa interação pode ser começado em razão ao frio e à fome, como foi falado, né? Para se livrar do frio, o homem das cavernas dormia com o cão e a retribuição dava ali o resto de comida, com isso livrava-se também do lixo, né? Fazia exatamente isso. E é interessante que nós, para a gente lembrar disso, porque como nós viemos do ar e vamos até o arcanjo, e nessa época o planeta era um planeta primitivo ainda, e o ser humano era isso, esse ser ainda bem primitivo, essa forma mais animalesca do que humana, e a evolução está caminhando. E não é porque nós estamos com esse corpinho bonitinho hoje que eles vão parar aqui. Não, senhor, a gente vai crescer cada vez mais, melhorando mesmo. E é interessante, essa aproximação proporcionou conforto e segurança aos animais, porém acarretou a perda de espaço para atividade física e comprometendo da convivência em grupo, o que, segundo o especialista, torna... Deixa eu pôr essa parte aqui para cima e fica melhor para eu ler. Tornam os animais cada vez mais diferentes de seus ancestrais selvagens. Isso a gente vê, né, em relação a falar só sobre os cães, que os cães estão muito mais tempo conosco que os gatos, as diversas raças que existem e estão surgindo cada vez mais, né, mais raças de animais. E esse cruzamento, essa tentar aperfeiçoar uma raça cada vez melhor, a gente sabe que fisicamente eles estão se tornando cada vez piores. Um problema sério em genética, né? Problema sério de comportamento, problema sério de adaptação, e nós temos o hábito de trazer animais de fora, que tem uma adaptação no clima mais frio, e trazemos para o Brasil, eles acabam tendo um problema muito sério de pele e não adaptação. E quando se adaptam, eles começam a mudar a genética dele instintivamente para poder se adaptar aqui no nosso país, né? E é isso que está acontecendo, esses cruzamentos de animais cada vez mais desregulares. Quando a gente fala no livro Consolador de Emmanuel, na questão 136, não sei se vocês conhecem esse livro é maravilhoso, o pessoal recomenda para todo mundo comprar e dar uma lida nesse livro, porque esse livro ele lembra muito Evolução em Dois Mundos, o Livro dos Espíritos, que é livro de pergunta e resposta. E esse livro, a primeira edição dele foi de 1939, 1940. Quer dizer, esse livro já tem 80 e poucos anos. Você começa a ler, dá a impressão que você está lendo um assunto muito atual. Aí, nessa questão, fizeram a pergunta para o Emmanuel se existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta do ser humano, né?
Aí a resposta, os animais e os homens quase selvagens, porque Emmanuel fala, né? Que nós somos no planeta de expiação e prova, estamos muito mais para um planeta primitivo do que um planeta de regeneração. E é por isso que ele coloca aí que os animais e os homens quase selvagens, porque exatamente, mas nesse livro escrito há 80 anos, em relação ao pensamento e as condutas com os animais, eram exatamente selvageria pura. Serve para estabelecer a realidade triste do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com o que homem deve ser o legítimo colaborador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. É o que nós precisamos fazer, né? E eu acredito que nós estamos caminhando para isso, porque é minoria ainda, mas essa minoria tem uma visão muito ampla em relação ao sofrimento dos animais. Muitos já lutam contra isso. Já tivemos aula com a doutora Francisca falando sobre os direitos dos animais, falando sobre a ciência, falando que os animais, a inteligência, o sentimento. Então, como nós já estamos tendo essa conscientização e passando, porque é de grão em grão que a gente vai começando a plantar essa sementinha, para cada vez mais se tornarmos cada vez mais espíritos melhores. Se a gente começa a melhorar em relação aos animais, isso e perante ao próximo, que esse próximo possamos colocar também o nosso irmão, o ser humano, a gente vai ter uma visão melhor também em relação a eles. A gente ainda tem que ajudar todos os irmãos, independente de quem é que seja esse irmão, principalmente nossos irmãos menores, que nós colocamos como nossos animais. E para continuar, e qual a importância para a evolução do animal de sua relação com o ser humano e dos trabalhos que executa do contato com o homem? Aqui nós já vemos um deficiente visual saindo do metrô com seu cão-guia, né? E a gente vê nessa foto aqui, linda, mostrando o trabalho e a alegria dos animais trabalhando, ajudando o ser humano. Lógico, tem esse trabalho de arado, isso era necessário antigamente, em alguns lugares que não tinha como não ter esses animais como tração. Mas você vê que nem hipótese alguma aqui estão fazendo sofrimento dos animais. Aqui a gente vê esses cães de gelo, esses husky siberiano, eles amam fazer esse tipo de trabalho, né? Então, aqui você vê a terapia com os golfinhos, isso aqui é um trabalho que eles fazem com gratidão. Por isso, quando me perguntam sempre se os animais, quando desencarnam, eles retornam rapidinho para o plano do plano espiritual para continuar a sua evolução, e a resposta sempre eu dou que depende. Não vamos ser tão radical e falar que eles voltam rapidinho. Esses que trabalham como terapeutas, eles demoram um pouco a voltar, porque eles continuam fazendo no plano espiritual o trabalho que eles eram, que eles praticavam quando eles eram encarnados, né? Então, eles continuam fazendo a atividade do bem lá no plano espiritual. Você vê essa imagem, como o animal é tolerante, né? Criança brincando, puxando a bochecha, fazendo o que quiser com ele, e eles numa boa, não tem. Será que pausei aqui alguma coisa? Tá ouvindo? Tá vendo a tela agora? Estamos vendo normalmente. Normalmente, né? Ah, tá, porque eu apertei um botão aqui e pausou o compartilhamento, mas tudo bem. Aí aqui nesse livro, Missionário da Luz, pessoal, um livro maravilhoso, um livro profundo, tem uns assuntos ali que é muito forte de ler, mas é a realidade. Porque quando eu li esse livro pela primeira vez, os professores meus tinham uns capítulos que eles até pulavam,
de ler, são uns capítulos assim, muito fortes, mas são uns capítulos realistas, principalmente o capítulo que fala sobre comer carne dos animais, né, no trino de carne. Ali ele mostra no matadouro os animais em sofrimento e os espíritos sugadores. Na realidade, o capítulo chama que eles ficam sugando a energia, né, a energia vital dos animais para se manter na luta como desencarnado, né? São tudo vampirismo. O capítulo, inclusive, chama Vampirismo. Aqui nesse capítulo ele fala sobre devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Aqui, quando a gente lê, a gente pensa que ajudar e amparar o espírito inferior. Não, todos nós. Aqui também está se referindo aos animais, principalmente aos animais, nessa passagem aqui. Continuando no mesmo livro, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. E aqui o André Luiz ele já coloca em pauta a responsabilidade que nós temos e temos que ter em relação aos animais, porque aqui ele já fala, né, em relação da evolução, como nós somos responsáveis pela evolução dos nossos irmãos menores. E esses irmãos menores são todos animais, independendo de espécie. Pessoal, eu vou passar esse videozinho, não sei se vocês já ouviram falar nessa senhora, Dona Maria, ela morava no Pantanal. E num período de 20 anos, ela tratou mais de 20 jacaré. E o ano passado, ela desencarnou ano passado, praticamente há um ano atrás. E quem está na responsabilidade de continuar com a lida com os jacarés são os seus filhos, né? Mas o trabalho que ela fez foi assim, super gratificante. Vamos ver aqui esse videozinho. Essa é a Dona Maria, né, Dona Maria? Tudo bom? Dona Maria já saiu em tudo quanto é televisão no Brasil, que ela tem um jacaré aqui, que ela chama ele pelo berrante, e o bicho vem. Muito bravo ou não? Criação da senhora, né? Quantos anos ele tem? Tem até de 25 anos. Ah, não é um só, é? Não. Ó, pode parar aqui, tá? Tá. Não é só um só, aqui tem 1.500 jacaré. Olha. Mas só que o que obedece, É o bruto? eu converso com ele, tudo são ensinados, são 60 jacaré. 60 jacaré? Quer ver que eu vou chamar, eles vão vir? Vamos lá, vamos lá. Fica aí mesmo, tá? Tá. Vai fazer aqui no gramado. Tá. Ei, Dona Maria. Rafael! Ô, Davi! Não, Ferreira! Vai! Venha! Ah! Rapaz! Parou! Parou! Você tá zoando. Vem! Mentira, vem comer. A mãe tá chamando. Esse é o Filipão. Venha! Venha, guerreira, Passanel, Ronaldinho.
flamenguista, gordo, Felipe, demais. Tem mais lá embaixo. Tem todo mundo. Mas eu chamo tudo por nome assim, fica difícil pra mim. É. Vem aqui. Venha. Aqui. É aqui que eu tô te chamando. Aqui, ó. Vem aqui. Venha aqui. Tem o Neymar? Vem. Venha. Venha. Vem, Felipe. Ah, Venha. aqui. Vem, Ronaldinho. Tafarel. Vem. Dona Maria do céu, que coisa linda. Mais de 1.500 jacaré, domesticado assim, tem uns 60 pela chama. Ó, tudo criação dela. É o Ronaldinho? Olha. Ah, vindo lá. Ó. Olha lá, Olha lá, olha lá, olha lá. Tem um olha grande ali. vindo, cara. Ó, os jacaré vem vindo, todo nadando, ó. Dudu, e aí? E aí? É. Que é isso? Dá pra bater foto, Dona Maria? Hã? Filipão? É. Oi. A família dele para muito fora por causa do quê? Por causa das abelhas, tá cercando muito ele. É. Eu tô vendo das abelhas, tá cercando muito jacaré. Judia do jacaré, abelha? Hã? Abelha judia? É, a gente vê uma coisa dessas, né? O respeito, a interação entre o ser humano e os animais. Esse respeito tem que ser seguido. Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre as terapias, né? Porque tem muita terapia para ser vista. A terapia feita com os animais auxilia pacientes com disfunções cognitivas, neurológica, ao contrário com a energia amorosa do animal. É um contato. Isso é interessante que nós vamos mais na frente. Vou ler para vocês uma historinha que o Marcel Benedetti conta no livro dele, Todos os Animais Merecem o Céu, mostrando a interação com essa energia que é colocada aqui nesse slide entre os cavalos e as crianças com síndrome de Down. É interessante a colocação que o Marcel Benedetti coloca em relação a esse contato energético. Na frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E o termo, na realidade, sobre terapia assistida dos animais, isso já é um termo mais ou menos antigo, isso vem muito tempo. Nós vamos ver que a doutora Ivênia fala um pouquinho sobre essa terapia, a Hannelore aqui na frente, a Hannelore, ela era uma veterinária
e psicóloga, que ela trabalhou muito tempo. Eu tive o prazer de conhecê-la, e ela trabalhava ela que trouxe praticamente para o Brasil a terapia assistida pelos animais. Vamos ver mais um aqui. Esse vídeo é um dos vídeos mais lindos que eu vi na minha vida sobre a interação entre o pitbull e seu. People see me walking down the street, they all run and hide. I used to take it personally, now I take it in stride. I got nothing against no one, I wouldn't hurt a fly. But people seem to think I'm mean, and here's why. Here's why. I'm a pit bull, a big brown red-nosed pit bull, a tooth-bearing muscle-bound pit bull. I look like I could tear the steel off a locomotive freight train. People park 3 spaces away when I'm waiting in the car. All the kids in the neighborhood, they never walk through my yard. And there's a rumor floating around the county that I ate 3 cats. But I swear from the bottom of my canine heart, I didn't do that. No, I didn't do that. But I'm a pit bull, a big brown red-nosed pit bull, a tooth-bearing muscle-bound pit bull. I look like I could dig a hole through a concrete wall. Yeah, I got these pit bull blues. All I wanna do is sniff your shoes. I ain't no killer hound, no, I'm the friendliest dog in town. The sheer sound of my barking could break through Arctic ice. But deep down I'm a pussycat, I'm just trying to be nice. In case you didn't notice, I'm wagging my tail at the speed of light. But no matter what I do, I'm accused of looking for a fight. Yeah, 'cause I'm a pit bull, a big brown red-nosed pit bull, a tooth-bearing muscle-bound pit bull. E o Taz também desencarnou já, pessoal, há muito tempo já. Essa nossa querida doutora Hannelore, não sei se vocês já ouviram falar, doutora Hannelore, eu a conheci há mais ou menos há uns 30 anos, que ela já fazia esse trabalho com zooterapia, eu usava o termo zooterapia. Ela era formada, era psicóloga, trabalhou muito tempo na área de terapia. Aí depois ela resolveu fazer medicina veterinária lá na USP, depois de muito tempo. Então ela juntou as 2 profissões que ela mais amava, que era ser terapeuta e médica veterinária. Doutora Hannelore. E a doutora Ivene, ela definia como zooterapia, ela colocava para todos nós que zooterapia era um conjunto de procedimentos que visam auxiliar o paciente para a melhoria de seu quadro clínico mediante a utilização de animais. No início era exatamente chamado sobre zooterapia, com ecoterapia também, né? Hoje em dia mudou o termo. Vamos assistir esse aqui.
Tudo começou com um sorriso, a vontade de estar perto, de brincar, de interagir. Foi assim que esse garoto, Ayrton, que tem síndrome de Down, chegou ao Canil Cambará. Eu trouxe os alunos da Escola Toquinho de Gente, que eu montei já há 33 anos atrás, para fazer uma excursão aqui no Canil, assistir os cães adestrados e participar de um dia no campo. Até então, o Ayrton foi a primeira criança que entrou lá com síndrome de Down, quer dizer, ele não tinha até então nenhuma criança especial na escola. Chegando aqui, todas as crianças estavam juntas e a única criança que entrou no canil, começou a brincar com todos os cachorros, foi o Ayrton. Seu interesse foi tanto que a dona da escola, Marisa Solano, percebeu que poderia auxiliar outras crianças especiais. Fiz o convite para a Escola Refazenda para que viesse aqui brincar com os cães. São alunos que têm problemas emocionais graves, leves, têm paralisia cerebral, são crianças com muitas dificuldades. E conforme eles vão se relacionando com o animal, vão fazendo esse passeio, vão fazendo carinho, parece que eles vão relaxando, vão conseguindo se soltar, vão se comunicando melhor. E no final do dia a gente sai com todo mundo super bem, tranquilo. Assim nasceu a ONG Zooterapia. E a ela juntaram-se profissionais também comprometidos. Os profissionais atuam em conjunto e harmoniosamente conduzem os trabalhos. Comecei a pensar na psicóloga, na fono, na fisioterapeuta, numa TO, para trabalhar e dar a especialidade delas, a orientação junto com o cão adestrado, com o adestrador, com esse feeling que tem o Toninho, porque não é qualquer adestrador que pode trabalhar com esse tipo de trabalho. O meu papel dentro da zooterapia é treinar o cão, fazer com que esse animal, esse cão, ele tenha uma sociabilização muito boa com as crianças. Ele tem que ser um cão dócil, um cão atento aos movimentos das crianças, um cão que se não disperse a qualquer outro tipo de incentivo dentro de uma sessão. Então ele tem que ser um cão ligado à pessoa. As crianças têm um contato muito grande com ele, então passa a mão, coloca na boca. Todo o trabalho que é feito para um cão normal, aqui na ONG é dobrado, tá? Porque a gente zela pelo cuidado com as crianças. É uma coisa que está sendo comprovada agora pelos neurocientistas, pelo Eric Kandel, o prêmio Nobel. Eles estão investigando e descobrindo as associações do comportamento motor, da qualidade do ato motor com o sistema límbico, com a parte do cérebro ligada à emoção, à afetividade. Então esse é o grande valor que eu vejo desse trabalho com animais, é envolver a afetividade. Joga pra ela. Aê, Diana! Olha lá! Você viu? Então, acho que a pergunta que o psicólogo tem que fazer não é se a terapia usando animais funciona ou não funciona. É saber que alguma coisa acontece nessa relação e aí entra toda a parte do profissional de como está utilizando essa relação que se estabelece com o animal para o benefício do paciente, né? Para o benefício das pessoas que estão em interação. Então, isso é uma coisa que vai servir tanto na terapia, em psicologia, quanto em fisioterapia, fonoaudiologia. Os benefícios podem ser vistos e sentidos por todos. Crianças que assim não se movimentavam começaram a se movimentar para estar mexendo com o animal, para estar escovando o animal. Sem falar, por exemplo, no ganho de linguagem, assim, a professora estimulando o dia que o cão vinha para a escola, o nome do animal. Existia nessa escola Refazenda a criança Bianca com paralisia cerebral e ela segurou a bolinha e soltava a bolinha e a Nagoya corria, pegava a bolinha e trazia de volta. E nessa brincadeira, ela abriu e fechou a mão muitas vezes. E sem nenhuma pretensão, a fisioterapeuta do meu lado comentou que no consultório, para poder esticar os dedos, para ela fazer esse movimento, ela gritava e que aqui ela já tinha aberto a mão várias vezes com prazer, dando risada. Então o Ayrton era um pouco fechado, sabe? Muito acanhadinho, quietinho. E isso me preocupava bastante. Quando ele chegou aqui perto dos cachorros, ele se soltou totalmente. Uma adolescente
que ela se isolava muito, ficava fechada, olhando para o chão, uma fala estereotipada, então ela falava sempre a mesma frase, né? E quando ela estava em contato com o cachorro, ela explorava o ambiente, ela conversava, na verdade ela tagarelava com o cachorro, né? A zooterapia cumpre seu papel social, promovendo, além de sorrisos, esperanças. Eu faço qualquer coisa para a felicidade dele. Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar na Nise da Silveira. Essa mulher foi extraordinária. Para você ter ideia, tem um filme, não sei se vocês já conhecem, vocês já assistiram, que chama Nise, o Coração da Loucura, com a Glória Pires. Maravilhoso esse filme. Inclusive, a Nilce, ela é contemporânea do Dr. Inácio Ferreira. Não sei se vocês já ouviram falar do Inácio Ferreira. Inácio Ferreira era um psiquiatra de Minas Gerais. Ele tratava os doentes através de tratamento espiritual, na desobsessão. Ele falava assim: vamos tratar esses pacientes. Aquele que responderem era só processo obsessivo. Se não responderem, é processo neurológico mesmo. Ele conseguia tratar mais de 80% dos casos que aparecia lá no hospital psiquiátrico dele. Olha que bacana essas duas histórias. A Nise da Silveira, ela nasceu no dia 15 de fevereiro de 1905. Desculpa, 1904. Em 1905 foi o Dr. Inácio. Os dois médicos. Ela foi a introdutora de terapia com os animais também no Brasil, no início do século XX. Ela era apaixonada por gatos. Ela tinha muitos gatos na casa dela. Doutor Inácio, médico também, psiquiatra também, nasceu em 1905, também apaixonado por gatos. Nilce era uma pessoa que ela não era espírita, Doutor Inácio espírita. Os dois fundaram hospitais distintos, ela no Rio de Janeiro, psiquiatria, e ele em Minas Gerais. Acredito que eles poderiam até ter se conhecido em congresso, essas coisas, porque a Nise, ela foi a primeira mulher na turma dela, de mais de 100 alunos, a se formar em medicina no início do século XX. E eu tive a oportunidade, eu fiquei até emocionado, porque em 2019, antes da pandemia, porque ela nasceu em Maceió. No dia da minha saída de Maceió para vir para São Paulo, estava sendo inaugurado lá em Maceió um busto em homenagem à Nise da Silveira. Eu fiquei emocionado porque eu não consegui chegar, porque o meu voo ia sair às 11 horas da manhã e a inauguração seria ao meio-dia desse busto, lá na praia. E eu fiquei muito feliz de estar lá na época da inauguração. Eu já tinha lido sobre a Nise algumas coisas antes mesmo de ter conhecido o filme, né? Que o filme foi bem depois, né? O filme foi agora há pouco tempo, com a Glória Pires. E é interessante que teve uma novela da Globo, agora que terminou, acho que foi no final do ano passado, não lembro direito. Tá? Era uma novela de época. Aí passou uma cena no hospital, aí eu olhei para aquela cena e falei para o meu irmão: nossa, a Glória Pires está parecendo que está fazendo o papel da Nise da Silveira. Aí acabei de falar, e realmente ela fez uma participação especial na novela da Globo, de época, que ela estava fazendo o papel da Nise da Silveira nessa novela, que trabalhando com
na psiquiatria. Ela foi uma lutadora, ela trabalhava não aquela parte agressiva de fazer lobotomia, de tomar medicamentos fortes, fazer choque nas pessoas, ela não admitia essas coisas. Ela começou a trabalhar com arte com seus pacientes, logo depois ela começou a trabalhar com animais, com seus pacientes. Eu gostaria que não assistiu, eu vou colocar no grupo, vou colocar até o link do filme para vocês assistirem, para você ver que coisa linda que foi o trabalho da doutora Nise da Silveira, como espírito, né, altamente evoluído, como dizem, né, aquele espírito que veio fora de época para ajudar a geração, como foi o caso também do Dr. Inácio Ferreira. E são dois ícones assim da medicina, da psiquiatria, que eu admiro muito, esses dois. Nossa querida Nise da Silveira. É interessante que ela coloca aqui embaixo, ela coloca assim, segundo ela, os animais reúnem qualidade que os fazem muito aptos a tornarem ponto de referência estável no mundo externo, facilitando a retomada do contato com a realidade por parte dos pacientes esquizofrênicos. E ela tratava todos como iguais, e ela ela escreveu diversos livros, e um dos livros dela deixou bem claro que eles têm, todas essas pessoas que são esquizofrênicas, ela tem uma essência e tem um sentimento ali dentro que tem que ser respeitado e ser visto. Porque ela coloca também nesse livro, falando sobre a qualidade dos tratamentos na época com esses pacientes. E o local, o hospital, era visto por ela e pelos pacientes dela como um local sombrio, feio e com baixo nível de energia. E era exatamente isso que era o hospital psiquiátrico. Aí a gente pergunta, quais os resultados obtidos pela ciência nesse trabalho da terapia com os animais? E a ciência não coloca aumento de endorfina beta, fenilalanina, prolactina, a oxitocina, que é alteração verificada tanto para cães como para seres humanos. A liberação dessa substância diminui no organismo a ação do cortisol, o hormônio do estresse, promovendo sensações de profundo bem-estar. E é por isso que eu, quando trabalho lá no CEF de domingo com os animais, eu mentalizo muito, pessoal, quando eu estou trabalhando, eu já imagino os tutores recebendo fluido de ocitocina para dar uma acalmada, para não ativar o cortisol. Eu começo a envolver, e a gente sabe que não há necessidade de você falar isso alto. Eu falo mentalmente e eu vejo como os tutores, os animais começam a apresentar uma calmaria, uma aceitação do tratamento. É impressionante isso. Então, continuando aqui embaixo, as mudanças químicas no cérebro e no sistema imunológico de pessoas com depressão, aumentando o nível de dopamina e serotonina. A gente pega muita gente no outro dia da semana, lá no CEF também, principalmente de segunda e sexta-feira, e trabalha muito com pessoas que são depressivas de níveis altos. Eu também faço isso, eu trabalho muito mentalmente essas enzimas para dar uma acalmada neles também. Impressionante como isso funciona mesmo. Agora vamos ver aqui os pacientes com esquizofrenia. E aqui esse caso aqui da doutora Nise,
ela coloca e ela fala com muito carinho sobre o Abelardo. O Abelardo ele faz parte, ele é um dos personagens também do filme, né? Ela coloca que ele, sendo paciente dela, ele era tímido por sua força física, temido pela sua força física, irritabilidade, assumia postura tranquila e centrada quando tomava conta de alguns cães e gatos, mostrando-se apto a cuidar deles e investir afeto. Já a paciente de Janira teve sua capacidade criativa como pianista retomada por meio da relação com os animais. Ela mostrou, provou, como o doutor Inácio também mostrou e provou, que o amor é tudo. Ele trabalhava os espíritos obsessores, ela trabalhava esse carinho, esse amor, mesmo que os pacientes dela fossem obsidiados. Eu acho que o amor dela era tão grande em relação ao trabalho que ela praticava, que o próprio espíritos eles eram recolhidos, mesmo não sendo trabalhado como uma sessão de desobsessão, porque não há necessidade. Quando você começa a praticar o amor, começa a colocar essa dedicação ao próximo, tá? Porque ela colocava o próximo aí como os pacientes dela e os animais. Ela amava os pacientes e amava muito todos os animais. Tem uma cena muito forte no filme, mas são coisas assim que aconteceu mesmo na vida dela e é demonstrado nesse filme. Caso vocês não assistirem, eu recomendo, mas eu vou colocar até o link do filme para vocês. Até a cara dela é uma cara de uma pessoa tranquila, de um espírito super evoluído. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ecoterapia. Vou passar mais esse videozinho. O cavalo Pingo e a égua Catarina fazem a festa dos pacientes. Nesta chácara, cedida por um empresário, os animais passeiam com crianças e adolescentes carentes, portadores de doenças neurológicas. Treinamentos no lombo do animal que ajudam a melhorar o equilíbrio, a postura e os sentidos. O passeio é rápido, dura cerca de meia hora, mas é essencial para o desenvolvimento motor, oral e intelectual das crianças. David é uma delas. Portador de uma síndrome rara, os resultados apareceram assim que ele perdeu o medo e ganhou confiança em cima do cavalo. Como ele andou muito tarde, ele não tinha equilíbrio. Caía muito, tropeçava, aí melhorou bastante. Aos 11 anos, a alegria de Edson é visível. Ele está bem, está assim, adquirindo equilíbrio, tá? Ele gosta, isso é o mais importante, né? E a gente percebe que cada dia melhora. Os resultados da ecoterapia dependem da doença e do grau de comprometimento de cada paciente, mas de uma maneira geral, o equilíbrio e a conquista da autoestima são benefícios que todos adquirem com os exercícios nos cavalos. Então, eles melhoram muito o controle de cabeça e controle de tronco e, consequentemente, o equilíbrio. Melhorando a postura, a criança, quando ela senta melhor na cadeira. E as que têm potencial de andar, a de marcha, eles melhoram até a marcha. A gente está proporcionando uma melhor qualidade de vida, autonomia nas atividades delas. Então, a partir do momento que você proporciona isso para a criança, você está proporcionando vida, está proporcionando oportunidades que, de repente, ela acreditava que não teria. No consultório é uma dependência total do terapeuta, né? Aqui não, ao cavalo, ao terapeuta, à família, o cuidador do cavalo também interage. E isso, quanto maior o trabalho, maior é o resultado também. Eles são portadores de alguma necessidade especial, mas nada que impeça a vontade de superar as limitações impostas pela vida. Aqui, jovens e adultos encontram uma oportunidade de desenvolver habilidades por eles ainda desconhecidas. O criador do projeto é este veterinário. Roberto utilizou a ecoterapia para ajudar na recuperação do pai que sofreu um derrame. Desde então, resolveu oferecer gratuitamente o tratamento. Comecei em busca de mais informação, fazer curso,
para poder ajudar ele ainda mais, sabendo que o cavalo gera esses estímulos para ajudar no equilíbrio, na coordenação motora, autoestima. Há 2 anos, a instituição Lar Nosso Ninho frequenta o tratamento. Eu acho que foi muito boa a evolução deles. Eles tinham muito medo de montar no cavalo e a parte de equilíbrio, de coordenação motora, isso tudo vem melhorando a cada dia, né? As aulas acontecem aqui na Sociedade Hípica Araraquara 1 vez por semana. O tratamento, conhecido como ecoterapia, ajuda a desenvolver a coordenação motora, a sensibilidade e até mesmo a autoestima. O movimento tridimensional do andar do cavalo é o responsável pela eficácia do tratamento. O andar do cavalo, ele gera um movimento tridimensional, né? Que ele vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E esse movimento gera ajustes tônicos. Além do desenvolvimento do físico, o ecoterapia também ajuda no aspecto psicológico. A interação do animal e do praticante com outras atividades também desenvolve o lado lúdico. Um praticante é muito agitado, normalmente a gente não vai colocar um cavalo muito calmo, tem que colocar um agitado também para ele começar a perceber que ele tem que ter um pouco mais de calma na vida, então o cavalo vai ajudá-lo a isso, então mexe no lado psicológico. Se o aluno ele é bem calmo, a gente não pode colocar um cavalo calmo, já tem que colocar um cavalo agitado, que é o oposto. Romilda aceitou participar do projeto pelo mesmo motivo que Roberto, um desafio pessoal e familiar. O sobrinho da pedagoga é portador de síndrome de Down e também pratica o ecoterapia. A ecoterapia começou a colocar um certo limite nele, porque ele sabe que se ele não obedecer o tio Beto, ele sabe que ou o tio Beto vai tirá-lo do cavalo ou o cavalo não vai reagir da forma com que ele está querendo. Então ele melhorou muito. E é assim, dia após dia, um passo de cada vez. E contando com a colaboração de pessoas amigas, como Roberto e Romilda, que essas pessoas veem cada vez mais perto o desejo de se tornarem um pouco mais independentes. Não é preciso pesquisa para apontar os inúmeros benefícios que o contato com o animal de estimação pode trazer a uma pessoa em tratamento. Os bichos, inclusive, já vêm sendo usados com frequência em terapias de reabilitação. A ecoterapia é um exemplo e tem dado bons resultados em Dourados com crianças autistas. O contato com os cavalos é fundamental para a qualidade de vida da criança que tem o distúrbio. Os resultados são visíveis e aparecem já nas primeiras sessões. Mãe de Mateus, de 2 anos, que é autista, a policial militar Cláudia diz que o comportamento do filho mudou muito depois que começou a terapia com cavalos. Começou a trocar maiores olhares com as pessoas, começou a gostar de estar no meio das crianças, dos animais, a querer ter contato com outros animais a não ser o cavalo. Cachorro, gato, ele começou a não ter mais medo, né? E a maior parte é a empatia mesmo, aquele troca de carinho, troca de afeto, ele deu uma melhorada muito boa depois que ele começou a fazer a ecoterapia. Essa pedagoga e ecoterapeuta explica que todo o trabalho de aprendizado é feito com a criança em cima do animal e os resultados são surpreendentes. Nós temos nossa sessão de 35 a 40 minutos. Durante a sessão, nós paramos, fazemos uma atividade pedagógica. Foi constatado que tem uma melhora muito significativa, acalma a criança, ela consegue se concentrar melhor na escola, depois da sessão, com a sessão de ecoterapia. Esse policial conta que a seleção dos animais foi um cuidado importante para a realização do projeto. Os cavalos usados são adestrados e extremamente dóceis para facilitar o trabalho dos profissionais. Tem que ser uns cavalos tranquilos, né? Geralmente são cavalos com a idade, né, mais avançada, que são cavalos, né, com menos rigor físico, né? E o cavalo tem que ter todo um trabalho, né, para ele não apresentar maiores riscos à criança que está fazendo a terapia. Mais de 20 crianças autistas participam do projeto de ecoterapia, desenvolvido através de uma parceria entre a Polícia Militar e a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Dourados.
Bem, vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua esse assunto. Eu fiz de propósito passar essas 3 situações diferentes, que é impressionante como a resposta da criança em relação aos seus problemas, que é muito bem visível, né? Eu coloquei esses 3 para retratar essa história que eu falei para vocês do Marcel Benedetti, que lá na frente eu vou dar uma lida semana que vem, para vocês entenderem que a parte física encarnada que o veterinário comentou, essa parte vai ser vista pelo plano espiritual, pela visão desse livro, e a mentora contando para o jovem aprendiz que estava aprendendo a terapia com os cavalos, os 2 eram desencarnados, e ela contando para ele dar uma olhada, observar a junção energética que ocorre entre o cavalo e o assistido, somente a criança, né? E o cavalo faz a criança ser envolvida em fluidos e vai melhorar a cognição da pessoa a longo prazo ou rápido. Isso vai depender do problema de cada um, como foi mostrado aí nesses 3 exemplos. Que uns responderam mais rápido, o outro menos. E é por isso que eu passei esses 3 videozinhos. Querem comentar alguma coisa sobre se até agora foi falado, alguma curiosidade que a gente poderia conversar um pouquinho? Pode falar, Carol. Pode abrir os vídeos, o som, quem quiser. O livro Missionários da Luz, quando a gente estudou, que eu participo de um grupo que está estudando as obras do André Luiz. Esse livro foi o divisor de águas. Eu falei, não como mais carne. Depois daquele capítulo, é tão impressionante, a descrição é tão viva do livro, eu falei, parou, chegou, passou por aí. Outra coisa que me chamou a atenção foi a doçura do olhar dele, né, cachorrinho, Tazo Tess. Uhum. O olhar, a doçura daquele olhar, gente, é uma coisa maravilhosa, viu? E a terceira coisa, o filme da doutora Anise, realmente, eu fiquei assim, chocada, no bom sentido, né? Ver como ela agarra, tinha aquela mulher, numa época de tanta misoginia, né? A mulher era uma coisa, ela se impôs e aboliu toda a terapia assim cruel. Era cruel, né? Não tem outra palavra. Ela usou a terapia do amor. Realmente o filme é para assistir várias vezes e a gente vai ser impactado tantas vezes quanto. Foi muito bonito. Verdade. Agora, voltando ao teste, para você ver, né, que lógico, eles ficam preocupados com algumas raças, mas esse pitbull foi uma exceção mesmo, uma doçura, ele fazia o que queriam com ele, né? Ele não respondia, ele não tinha uma reação adversa a não ser o amor mesmo. Se você vê, quando a gente fala, quando ele desencarnou, né, já me perguntaram outra vez em aula presencial se ele continuou trabalhando lá no plano espiritual. Com certeza, a gente pode afirmar sim, porque pela a dedicação que esse cachorro tinha, ele mesmo, Carol, era impressionante como ele agia em relação às crianças, entendeu? E as crianças não tinham medo dele mesmo, né? E ele respondia com muito carinho todas os puxões de orelha, de rabo, de bochecha, ele só olhava e admitia tudo isso, né? Então, e é isso mesmo. Em relação ao filme que você pode falar, Carol. Não, eu só ia falar que a questão da agressividade é a maneira como ele é criado.
Se ele é criado no sofrimento, apanhando, treinado, ele não pode desenvolver o amor. É tudo como é criado. Até o ser humano, João? Então, eu gostei que você falou isso, porque se você vê a história dele, ele foi resgatado, esse cachorro, tá? Ele foi resgatado. Ele poderia ter nele, tudo isso que você falou, agressividade, fuga, medo, colocar em prática todos os sencientes dele. Ele colocou, mas ele colocou o amor, a perseverança, o deixar fazer, né? Apesar que dele foi um cão resgatado, ele era um cão que já nasceu com essa evoluçãozinha dele e já tinha, apesar de ser um pitbull, eu não vou falar que ele se julgava um pincher, porque o pincher é pior que um pitbull. Então, ele se achava um animal, um pitbull mesmo, mas bem dócil, que ele era um cão bem adaptável. Uhum. E eu gostei da sua colocação da Nise, porque é exatamente isso. Acho que todos que não assistiu têm que assistir, vou colocar no grupo. E eu acredito que os dois não se conheciam, Inácio Ferreira e a Nise, assim, para trocar figurinhas, mas os trabalhos dos dois eram contemporâneos. Um fazia tratamento espiritual na psiquiatria, e ela trabalhava o espírito dela no amor, na caridade, na dedicação, o carinho ao próximo. Então, ela colocou o que Jesus sempre pediu para a gente. Então, ela foi à luta. Ela sofreu, assim, humilhações terríveis. Você entendeu? E quando a gente vê uma pessoa, um espírito que veio com uma missão, que a gente pode até colocar, assim, talvez não seja, mas assim, ela foi, na minha opinião, com o doutor Inácio, e o doutor Inácio fala que não, mas eu acredito que ela é um espírito completista, ela conseguiu vencer tudo aquilo que foi colocado no papel para ela vir como mulher, para ser médica, para lidar com a psiquiatria, para mudar toda essa visão. Estudou Jung, né? Ela tem assim uma Junquiana, Junquiana, né? E é que ela estudou a psicologia e ela se dedicou muito. Inclusive tem um livro sobre isso também. Eu vou colocar um link também para vocês. É um rapaz, um estudioso da Nise. Ele fala coisas assim impressionantes, a grande mulher que ela foi. Né? Maravilhosa. Tem mais alguém que gostaria de perguntar, conversar, colocar algum ponto? Quem aqui está ali? Pode falar, Edna, por gentileza. Oi, João, boa noite. Boa noite. Está me ouvindo bem? Oh, estamos ouvindo. Uhum. Então, vocês falando de pitbull, né? Então, entre os resgatados que eu tenho aqui, né? Fico com muita vontade de falar dela. Nós resgatamos ela estava toda esfaqueada. O rosto dela, nariz, eu não sei como que não pegou nos olhos, mas eram, sabe, era horrível. A gente resgatou ela assim, o peito, somente a cabeça, né? Assim, em cima do nariz, tudo. Mas, João, gente, se vocês conhecessem ela seria a rainha de um hospital, de terapia, de tudo. Ela é tão bondosa, ela é, olha, eu não sei como pode ser, ela é assim, um doce, super amorosa, adora carinho, ela deita assim, e você abraça ela e agrada ela, e ela é medrosa. Aí tem os outros cachorros assim que aproveita dela, sabe? Às vezes, de vez em quando a gente está lá, ela está e assim, né? Aí a gente olha,
porque a gente deixou o nome dela de Vitória. Já fizeram ela, mas ela não vai para nenhum lugar, né? A gente não doa ela. Mas ela, se você vê, é impressionante. Ela é pitbull mesmo, aquele cabeção, peitão, sabe? Mas o olhar dela, olha, é um mel, assim, ela é maravilhosa, maravilhosa. Meu filho fala assim, mãe, não sei como, ela fica com a Duda, né? E aí a Duda aproveita dela, faz dela de gato sapato, entra na casinha dela, aí ela fica chorando, chorando, pedindo para ela sair, porque ela quer entrar primeiro, sabe? Ela fica chorando, chorando. Eu falei, mas vai ver que a Vitória quer. Aí vai lá, não é, porque a Duda entrou primeiro que ela, porque elas têm uma casa assim enorme, né? Então, é gigantesca a casa. E ela nem precisa ficar ali, né? Porque ela tem o canto dela, tem as casas que são feitas, tudo de alvenaria que a gente tem, né? Aham. E ela entra, aí a Duda entra para sair de propósito a outra, sabe? Mas as duas, assim, a gente conversa com elas, porque é muito interessante. Olha, só cuidando dos animais, a gente que está próximo, que cuida, sabe? Porque é impressionante, impressionante. A Duda é sacana. Ela entra e ela fica olhando a Vitória, gritando, chorando, pedindo, sai daí, sai daí. A gente fala, sabe? Ó, ela tá lá falando para a Duda sair, a Duda não sai. E aí, enquanto a Duda não sai, mas olha, ela é uma bocó. Ela tem vários apelidos assim de bocó, sabe? Porque Ai, eu não sei como que aconteceu aquilo com ela, porque a bondade dela é imensa. É ai, imensa. E olha, ela seria assim. Se eu tivesse condições de levar a Vitória para os lugares assim, que eu não tenho, porque a Vitória, ela é maravilhosa. ela está treinando com você, Edna, a bondade, e ela como bondosa também, na Mas próxima ela é encarnação, muito é aí o jeito que você demais, fala. gente. Não Aham. acredito assim. Ela é mais doce, assim, mais assim, amorosa do que um cachorrinho de pelúcia, uma coisinha pequena assim, sabe? E a gente imagina que ela pensa que ela é pequena. Eu tinha uma pitbull que era assim também. Ela achava que ela era um poodlezinho. Ela tomava conta do sofá, deitava, super meiga também. Ela Sim, era uma lady também. Ela tão viveu comigo doce, doce. 16 anos. O olhar dela, se Uhum. você ver. A gente olha assim e fala, meu Deus, o que aconteceu com ela? Por que será que fizeram isso com ela, né? Uhum. Porque como que podia fazer aquilo com ela? É o que Doce foi do jeito. falado no início, né, Edna? Nós estamos num planeta, que esse planeta é um planeta escola, exatamente, eu acho que tem a ver com a palestra da Carol amanhã, que nós somos um planeta escola, nós temos todos os níveis de espírito aqui nesse planeta, né? Por isso nós estamos no planeta de expiação e provas. E o que nós temos que fazer? A gente não sabe o que se passa na cabeça de cada um, né? A gente vê assim, as barbaridades que se fazem, não só com os animais, com criança, com velho, e é ali, vendo aquilo ali, a gente tem que ser mais caridoso, a gente tem que trabalhar mais essa empatia e trabalhar as vibrações do nosso planeta para ver qual. Essa é uma das formas que a gente pode ajudar, né? Praticando o amor que Jesus mesmo nos mostrou. Porque se a gente vê só a maldade do outro, a gente vai achar realmente que o mundo não presta, mas a gente sabe que tem muita gente boa como Muita você gente que faz boa essas aí. coisas boas, a gente estudando isso, a gente praticando o amor, a gente praticando a caridade, ajudando o outro, e é assim que a gente vai, né? E a gente vai se destacando, se diferenciando, porque se a gente faz um tipo de coisa dessa, tem espírito que ainda não tem ainda a moral para fazer determinadas coisas, nós temos só que respeitar e abraçá-los também, né? Que não é fácil, não é verdade? Esse Está trabalho chegando o nosso tempo. Eu queria saber
Carol, acho que a Carol levantou a mãozinha de novo. Você levantou a Não mão? só, só para complementar, tentando responder a pergunta da Edna, por que fizeram isso com a Vitória? Porque, infelizmente, ainda a crueldade humana parece que não tem limite. Se fazem isso com o animal, você veja o que está acontecendo agora em Israel, na faixa de Gaza. Então, até sugeri para a Valquíria, porque o Miyashiro da Aliança passou um texto para nós, para a gente, 22 horas, participar da vibração, para tentar enviar a vibração de paz para aquele lugar, porque o que está acontecendo lá é uma miséria, é terrível. Então, respondendo, faz isso com o animal, faz isso com o ser humano. É exatamente isso mesmo. O que nós temos que fazer é isso que você falou, Carol. Nós temos que vibrar e vibrar, vibrar, vibrar e pedir a paz. Mas a gente sabe que as coisas são seletivas nesse planeta, né? Está acontecendo a libertação de espíritos, né? Então, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é isso, orar por todos eles, né? Sheila, você está querendo falar alguma coisa, uma coisinha rápida, porque já estamos chegando no limite do nosso término. Pode falar, Então, Sheila. João. Oi, João. Oi. João, teve um momento que você falou sobre esquizofrenia. Uhum. E isso se refere ao doutor Inácio? Ou tem terapia também para esquizofrênico, mas a partir de que idade? Tá, a parte de esquizofrenia, quem trabalhava muito era a doutora Nise, viu? Ela fez a especialização nesse trabalho. Doutor Inácio coloca também alguns casos de esquizofrenia, como ele falava assim, eu vou tratar a parte espiritual. Então, o nosso tratamento aqui no hospital psiquiátrico de Minas Gerais, vamos trabalhar. Existe até hoje esse hospital, como existe o hospital lá do Rio de Janeiro também. Vamos trabalhar com no que fosse envolvimento espiritual, né? Vamos fazer uma sessão de desobsessão. Ele começou a trabalhar dessa forma espiritualmente, muitos responderam. Então, aqueles que responderam, ele sabia que era envolvimento espiritual que levava à loucura mesmo, né? Sobre subjugação, nesses termos, mas ele conseguia libertar muitos. E a parte que ele não conseguia, ele falava assim, então o problema dele é mental mesmo, então vamos trabalhar com medicamentos. O doutor Inácio, até que eu sei, também o doutor Inácio, ele também não admitia eletrochoque, lobotomia, que lobotomia era terrível, né? Você deixava a pessoa como se fosse um zumbi, né? A Nem pessoa tem nada a mudava, ver, né? não tinha nada a ver, né? Não fazer deixar um ser humano vegetando era terrível, né? Mas assim, como você conhece um pouco, né, desse processo, você acha que dá para trabalhar ainda, mesmo uma pessoa adulta, acima de 30, 40 anos, com esquizofrenia para esse tipo de... Olha, lá no CEF a gente recebe muita gente com todo tipo de patologia neurológica, tá? Muitas são espirituais, outras não são associadas, são potencializadas pelas perseguições espirituais e consegue amenizar muitos casos, viu? Muitos casos mesmo. Tá. É porque nós tínhamos uma época, antes da pandemia, toda terça-feira a gente fazia o passe magnético para depressão. E a gente recebia recebemos pessoas acima de 50 anos, que eram deprimidas há anos. E tinha uma senhora que ela foi exemplo, ela conseguiu sair da depressão profunda e ela já estava num nível já sociável, você entendeu? Mas só que ela tinha que fazer o tratamento associado, não podia parar, entendeu? Quando a gente faz um tratamento espiritual, ou para depressão, para esquizofrenia, qualquer outro tratamento, a gente não pode deixar um e ficar só com o outro, né? Sim. Tem que ser um tratamento holístico, né? Então, é o que a gente fala lá no CEF. Ontem eu peguei uma senhora
porque ela fala assim, eu estou trazendo o meu pai. Mas, na realidade, quem está precisando mais era ela do que o pai, entendeu? O pai é altamente equilibrado, não senti nada assim que pudesse falar, não, o senhor está com isso, e estava no processo já bem melhor. O problema dele é o problema da degeneração fisiológica mesmo. O senhor já estava com 90 e poucos anos e feliz da vida, porque tá até, e a gente fala assim, tudo feliz. Gosto muito que ele falava assim para todo mundo, juro para mim. Adivinha quantos anos eu tenho, né? Eu olhava, falava, eu não sei, uns 80. Não, estou com 90, acho que é 92, 93 anos. É uma coisa maravilhosa isso. Né? Então a Muito gente bom. faz todo esse trabalho. Tá Não, bom? tudo bem. Tá certo. Tá Obrigado, bom, tá Sheila. bom. Qualquer coisa semana É que que eu queria, mediante o trabalho no centro que eu faço, eu estou com o caso de uma pessoa que tem um filho esquizofrênico, né? E também faz o trabalho com a gente e também ele tem o trabalho paralelo, né? Isso, não pode parar. Então, eu falei, seria mais uma opção, se caso fosse, né, de ajudar com animais também para ver, né? Isso. Porque como é que a gente sabe que a pessoa está melhorando? Porque os médicos falam, olha, nossa, não precisa ficar tomando mais essa dosagem de medicamento. Vamos diminuir a dose. Nossa, você está bem, está fazendo alguma coisa? A gente vê histórias assim, depoimento maravilhosos. Isso aí é a fé, a vontade, o desejo de melhorar, você entendeu? E o merecimento, né, que a gente fala também. Né? Eu acho que é tudo, como o Chico fala, o que passou na nossa vida, passou. A gente pode fazer um final melhor. Daqui para frente, vamos tentar melhorar o meu andar, o meu caminhar, o meu ser, né? E é isso aí, minha irmãzinha. Então, Obrigada, João. que é isso. Valquíria, você está aí? Sim, estou sim, João. Ah, boa noite, Valquíria. Tu pode fazer as Boa noite. vibrações, não esquecer as águas, o celular. Já pode fazer, por gentileza. Então, tá bom. Então vamos, mais uma vez, desse clima de paz, de harmonia. Vamos buscando os nossos melhores sentimentos e pensamentos e vamos colocá-los em formas de vibrações, envolvendo todo o nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolheu nessa existência, a nós, aos nossos irmãos animais. Vamos envolvê-lo em muita paz, em muita harmonia, em muito amor. E que essas vibrações alcancem todos os países, todos os seus dirigentes, em especial os países em conflito. Vamos vibrando muita paz, muito entendimento, muita tolerância, muito amor para Israel, para toda a Palestina, faixa de Gaza, para que possam despertar para a necessidade de vivermos como irmãos que somos. E vamos vibrar pelo nosso Brasil, por toda a nossa fauna, flora, por toda a nossa natureza. Vamos vibrar por todos os animais que estão na lista de vibrações. Vamos vibrar para que cada um deles receba do plano espiritual todas as energias necessárias, tudo o que eles estiverem precisando, assim como seus tutores. Vamos vibrar para os nossos pets e também para todos aqueles animais que vêm à nossa mente nesse momento, ao nosso coração, para que recebam essa energia do plano espiritual. Vamos vibrar por todos esses animais, trabalhadores do bem, que trabalham em resgates, nas terapias, em diversas funções como cão-guia, e que nos ajudam mais ainda.
Vamos vibrar por todos eles que continuem com esse trabalho maravilhoso. E vamos vibrar por nós, homens falhos ainda, que somos, para que despertemos cada um para a nossa responsabilidade de cuidar desses irmãos. Sim, irmãos, não menores, não inferiores, mas irmãos nossos. Que nós possamos cuidar, assim como eles cuidam de nós, assim como eles demonstram todo o seu amor e lealdade, mesmo sem palavras. E vamos pedindo agora, diretamente do plano espiritual, que derrame sobre as nossas águas, estejam elas em garrafas, em caixas d'água, em qualquer lugar, inclusive nos nossos corpos e nos corpos dos nossos irmãozinhos. Que toda essa água receba os fluidos do plano espiritual maior. Tudo que nós precisamos para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde e para o nosso fortalecimento. Vamos deixando aos pés do nosso querido Francisco de Assis e de toda a corrente franciscana uma vibração de amor para que eles levem aonde mais necessário se fizer. E nesse momento, vamos agradecer aos nossos mentores individuais que nos trouxeram até aqui para essa aula de hoje, agradecer ao mentor do João, que nos brindou com toda essa aula, compartilhando com generosidade todo o seu conhecimento. E vamos também agradecer aos mentores deste curso por essa oportunidade e por todo o nosso aprendizado. Que possamos estar reunidos aqui na próxima semana, mais uma vez, e que possamos hoje termos uma noite de sono reparadora e uma semana maravilhosa. Graças a Deus, graças a Jesus e a Deus nosso Pai. Obrigado, Kíria. Todos, um abraço, um bom feriado para todos. E possamos retornar na próxima terça-feira para dar continuidade a essa nossa missão, cuidar dos nossos irmãos, como você disse. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Uma boa semana para todos. Bom feriado.